Então vamos continuar com nossos estudos da classe cestoda. Como a gente já estudou anteriormente, vamos analisar essa interface entre o parasita e o ambiente intestinal. A gente já explicou que os cestodáceos, eles perderam completamente a boca e o intestino, e que toda a nutrição ela é realizada através da superfície externa do corpo. Então, como a gente comentou inicialmente, a questão do tegumento sicicial. Como membros desse clado Neodermata, as tênias elas possuem esse tegumento sicicial, que é esse citoplasma distal contínuo, que as protege contra enzimas digestivas e o sistema imune do hospedeiro. Então, logo abaixo dessa camada citoplasmática superficial, a gente observa essas camadas de músculo circular e longitudinal, e além de inúmeras mitocôndrias que fornecem energia para o transporte ativo de nutrientes. Outro ponto que a gente tem que observar é a presença de microtríquias, que é esse aumento na absorção. A característica mais marcante é que essas projeções citoplasmáticas finas que recobrem todo o estróbilo, elas funcionam de uma forma análoga a microvilosidades do intestino humano. Ela aumenta drasticamente essa área de superfície para a absorção de glicose, aminoácidos, entre outros nutrientes essenciais diretamente do quimo. Mais um ponto que a gente tem que prestar atenção é a extremidade sensorial. Nesse desenho esquemático, a gente percebe que o tegumento também possui processos nervosos sensoriais, que permite que o verme faça a detecção de variáveis químicas no lume intestinal. Analisem o conceito da convergência funcional. Os microtríquios, eles não são apenas estruturas passivas. A sua base é reforçada por microfilamentos de actina, que permite essa interação dinâmica com a mucosa do hospedeiro. A perda do intestino nessa classe, ela representa uma economia energética massiva, porque ela redireciona esse recurso para a manutenção deste tegumento altamente ativo para produções de milhões de ovos. O tegumento, que é alvo terapêutico primário, fármacos como albendazol, ele atua se ligando a essa tubulina do parasita e impede essa formação de microtúbulos, necessário para a manutenção e secreção vesicular no cicício tegumentar. Sem essa renovação constante dessa barreira e dos microtríquios, o parasita perde essa capacidade de absorver nutrientes e torna-se vulnerável ao ataque enzimático do hospedeiro, levando à sua morte e digestão. Então, antes a gente se perguntar de que forma a presença de mitocôndrias abundantes no citoplasma distal do tegumento evidencia que essa absorção de nutrientes nessa classe é um processo metabólico ativo e não apenas uma difusão passiva. A resposta está que essa grande densidade mitocondrial fornece o ATP necessário para bombas de transporte ativo localizado nessa membrana das microtríquias, que permite que o parasita absorva nutrientes contra gradientes de concentração. Então, farmacologicamente, como explicar por que medicamentos que inibem esse citoesqueleto, como benzimidazóis, resultam na fome do parasita? Baseando-se na função dessas microtríquias, acontece que a manutenção da forma e da função de absorção dessas microtríquias depende dos microtúbulos e microfilamentos, que, ao destruturar esse citoesqueleto, o fármaco causa colapso dessas projeções. Ele reduz drasticamente a área de superfície, cessando a entrada de nutrientes essenciais. Então, como a gente já falou, existe essa ausência de sistema digestório em todos os estágios do ciclo. A nutrição ocorre inteiramente pela absorção através desse tegumento, que é recoberto por microtríquios, mencionado anteriormente, para maximizar essa captura de nutrientes do quimo do hospedeiro. A proglote, como essa unidade reprodutiva, como vocês podem observar nessa figura, cada proglote madura é essencialmente um saco de órgãos reprodutores. Observamos como esse sistema hermafrodita completo, ele possui testículos dispersos, ovário bilobado, glândulas vitelinas e útero. Os óvulos saem do ovário, são fertilizados no ótipo, que é essa câmara de fertilização, então envolvidos em cápsulas protetoras formadas pelas secreções da glândula de Mertens. E outro ponto a gente se observar que esse ciclo biológico típico, o ciclo é invariavelmente indireto. As proglotes grávidas ou os ovos são liberados pelo hospedeiro definitivo, que deve ser ingerido por um hospedeiro intermediário adequado. O parasita não atinge a maturidade sexual até que seja ingerido por um hospedeiro definitivo, que é o predador, onde ele se fixa essa parede intestinal para iniciar a produção de novas proglotes. Analise essa estratégia de vida. Ela é levada ao extremo. A ausência desse sistema digestório, ela economiza essa energia metabólica, que é totalmente desviada para a produção de milhões de ovos. Como essa sincronia entre maturação de proglotes e o trânsito intestinal do hospedeiro é vital para a dispersão dos ovos no ambiente, a compreensão da anatomia da proglote é essencial para o diagnóstico parasitório. A diferenciação entre a tênia sonâneo e a saginata, ela é feita frequentemente contando-se a ramificações uterinas nos proglotes grávidos expelidas pelo paciente. No ponto de vista farmacológico, medicamentos como o praziquantel, que já foi falado anteriormente, ele apenas causa vacuolização e desintegração desse tegumento, expondo os órgãos reprodutores internos à digestão pelas enzimas do hospedeiro, o que interrompe imediatamente a liberação de ovos viáveis. Então, como essa eliminação do sistema digestório em cestoda pode ser considerada uma especialização por simplificação, que confere vantagem competitiva em relação ao trematoda no nicho do intestino delgado. Se você observar, no intestino delgado, o alimento já está digerido pelo hospedeiro, então um sistema digestório próprio seria redundante e energeticamente caro, porque ao absorver nutrientes pronto pelo tegumento, o cestódio ele apenas
apenas maximiza a eficiência reprodutiva, ele produz muito mais prole do que o estrematódio. Então, por que a visualização dessas proglótides inteiras na fezes é um sinal clínico importante e como essa estrutura interna do útero auxilia o farmacêutico ou técnico ou bioquímico nessa identificação dessa espécie de tênia? A presença dessas proglótides indica que a infecção por adulto, a teaníase, o número de ramificações uterina é o diagnóstico. A sarginata possui mais de 15 ramificações de cada lado, enquanto a solânio possui menos de 13, o que é crucial para determinar os riscos de cisticercose humana associado a cada espécie. Gente, até a próxima aula.